queridos, a única maneira de você florescer e frutificar com todo o potencial e plenitude é quando você permanece em Jesus. Não é um encontro dominical, ocasional, semanal, é um encontro constante. Olá, muito bom dia, que alegria chegar até você nesta manhã de sábado, trazendo uma palavra de ânimo, de esperança, de fé, de transformação, através do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus pode mudar toda e qualquer situação. Para Ele, não há nada que seja demasiadamente difícil. Eu sei que por vezes situações na sua vida parecem intransponíveis, impossíveis de serem vencidas. Mas se você depositar sua fé no Senhor, saiba, você vai ver o sobrenatural, um milagre acontecer na sua vida. E no programa de hoje eu quero te levar a entender de que a única maneira de você florescer, dar frutos, ter uma família abençoada, é quando você está firmado em Jesus. Baseado no texto de João capítulo 15, onde Jesus se apresenta como a videira verdadeira e nós sendo apenas os ramos, estando ligados nele, podemos florescer e dar muito fruto. Portanto, eu quero convidar você para me ajudar a espalhar a notícia, chamar os familiares, entrar nessa rede social, pega aí esse grupo de WhatsApp que você usa bastante, da família, dos amigos, do trabalho, e faz um link, aponta aí o horário, a TV, mas faça com que todos saibam que está no ar o programa Toque de Esperança. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que me deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tendo-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Todas as vezes que Jesus falava sobre algo, ele tinha um objetivo: ensinar um princípio do reino através de algo que fosse simples de se entender dentro da cultura
na qual as pessoas viviam. É bom quando você ouve algo dentro daquilo que você tem mais facilidade de entender. Às vezes tem pessoas que querem nos explicar situações, mas usam de um linguajar, de uma postura, que fica difícil. Você diz, olha, não, porque daquele jeito, daquela forma, daquele outro. E aí você diz assim, mas eu nunca entendi isso aí, nunca lá estive, eu não entendo desse assunto, ou a ilustração, ou o exemplo, ou a alegoria que se usa, não é fruto da sua história, da sua realidade. Jesus não, Jesus era um mestre capacitado. Ele sabia falar numa linguagem que as pessoas compreendessem. E ele agora usa a alegoria de uma videira. E ele se apresenta como sendo uma videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Com isso ele está dizendo claramente, há outros tipos de videiras por aí. Há outros tipos de fontes que julgam oferecer para as pessoas frutos, mas que não são verdadeiros, são falsos. Só há uma videira verdadeira. E há um pai que é o agricultor. E então começa a falar sobre o verdadeiro sentido da compreensão do que é uma videira. Jesus se apresenta de diversas maneiras na palavra, sendo a porta, eu sou a luz do mundo, e tantas outras maneiras como Jesus se apresenta, se ligando a uma figura, a um objeto, e agora ele fala, eu sou a videira. A videira. Ele fala que ele é a videira, mas mais à frente ele faz uma assimilação não só entre si, como sendo a videira, mas com os discípulos, sendo os ramos. O texto costuma ser muito claro quando ele diz, eu sou a videira e por favor me acompanhe, meu pai é o agricultor. Ele diz, todo ramo. E ele agora está falando sobre os discípulos. E ele agora está falando sobre nós, eu e você. Todo mundo aqui é ramo. Todo mundo aqui é galho. É ramo. Ele diz todo ramo, e aqui ele começa a explicar que estando em mim. A diferença que Jesus quer tratar aqui sobre uma videira, o que ela pode produzir, é o fato de você estar enxertado nela. É o fato de você estar ligado a ela. Tudo que vem acontecer aqui a partir deste versículo, no desenrolar desse texto, e o que nós vamos aprender nesta manhã, parte do princípio de estar em Jesus. Quando eu estou em Jesus, a videira verdadeira, algumas coisas acontecem. Você vai notar, se não notou ainda, a maneira repetida com que o texto nos traz a palavra permanecer. Inúmeras vezes, permanecer. Todo aquele que permanece. Se você permanecer, quando vocês permanecem, ao permanecerdes em mim, assim como eu também permaneci. Ele está falando de que o segredo é permanência. É estar todo o tempo conectado àquele que tem o poder para gerar toda fonte de nutrição necessária para que a vida que Deus quer que você tenha seja vivida através da videira que é Cristo. É impossível, Jesus está dizendo, e é importante que eu e você entendamos, é impossível uma pessoa ter vida, florescer, dar fruto, se não estiver ligada em Jesus. Não há vida fora de Jesus. Não há vida, não há fruto, não há folhagem, não há beleza, não há propósito, se você não estiver nele. Ele diz, todo o ramo que está em mim. E ao estar em Jesus, Bíblia aberta, porque eu só vou acompanhar o desenrolar do texto, ele diz que não der fruto. Para um pouquinho para você analisar. Quando você está em Jesus, dar fruto
é algo natural. Porque nós fomos chamados em Deus para estarmos ligados na videira que é Cristo, para produzir fruto. Uma pessoa que diz estar em Jesus e não produz fruto, tem alguma coisa errada. Porque quando você não está em Jesus, você é um galho sem vida. Você é um ramo que não recebe vida e, portanto, não tem vida. Porque a vida que temos é a vida que vem de Jesus. A vida que eu tenho é uma vida que me é dada por Jesus. E então ele faz e coloca assim rasgado com os discípulos. Ele diz, prestem atenção, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor, porque o que ele diz que ele é o pai é o agricultor. Ele me plantou. Quem planta é o pai. Jesus veio como um propósito do pai. Agora olha a seriedade com que Cristo trata os discípulos dentro desse aspecto. Ele diz, agora, aquele que não der fruto, ele corta. Ele corta. Jesus corta o ramo improdutivo. Não há nada pior em qualquer lugar do que alguém que está ligado a algo e não produz nada. Portanto, o texto, e vejam só, queridos irmãos, quem está falando essas coisas é o próprio Jesus Cristo. É Ele quem confronta os seus discípulos e diz, olha, aquele que não produz fruto, ele corta. Agora olha que coisa interessante, verso 2 ainda. E todo que dá fruto, ele limpa. Que limpeza é essa? Limpeza está ligado a tudo aquilo que impede que você continue a florescer e produzir e que gere o crescimento espiritual que você precisa ao estar em Jesus. Por que isso? Jesus continua. Ele disse, olha, essa limpeza, ela é possível pela palavra. Pastor, como é que essa poda funciona? Todas as vezes que você pega a palavra de Deus, você é podado pelo Senhor. Deus vem, confronta a sua vida com a palavra, e a palavra abre os seus olhos para áreas da sua vida que não estão em conformidade com o plano do jardineiro mestre, que é o Senhor. Ele diz, essa área, poda. Porque há áreas da sua vida que antes já frutificaram e hoje não frutificam mais, porque houve algum tipo de enxerto carnal, pecaminoso, que rouba você da centralidade. Você é videira, ligado na videira. Você foi chamado para produzir cachos de uva. Lembre-se da figura alegórica que Jesus está usando. Aí você enxerta um tipo de coisa e começa, numa videira, a produzir outro tipo de fruto. Você foi chamado para produzir os frutos do Espírito. E tem gente produzindo fruto da carne. Eu estou na videira, ao invés de produzir o fruto do Espírito, aquilo que é característico da pessoa de Cristo, eu começo a produzir fruto da carne, dos enxertos, das concessões. Deus vem e diz, eu preciso limpar. Como é que isso acontece? Quando eu permaneço, queridos, a única maneira de você florescer e frutificar com todo o potencial e plenitude é quando você permanece em Jesus. Não é um encontro dominical, ocasional, semanal, é um encontro constante. Jesus usa a expressão repetidamente, com esse foco em mente, permaneça em mim. Porque se você permanecer em mim, eu permanecerei em vós.
E agora no verso 4, põe aqui no telão para mim por gentileza, ele diz: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se você quebrar um galho e tirá-lo da videira, um galho frutífero, um galho frondoso, um galho florido, um galho cheio de uva, tirá-lo, quebrá-lo da videira, colocá-lo afastado, pode até estar perto, põe-lo do ladinho da videira, ele não vai mais ter vida, ele não vai mais florescer, ele não vai mais dar fruto. Jesus está dizendo, é a mesma coisa entre vocês e eu. Se vocês não estiverem ligados em mim o tempo todo, permanecendo em mim o tempo todo, vocês não têm condição de dar fruto. Você quer frutificar? Esteja alicerçado em Jesus. Conecte-se com Cristo. Esteja como um ramo ligado à videira. O texto diz: aquele que está em mim dá muito fruto, mas aquele que não está em mim, você não pode fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Talvez esse versículo seja a resposta de tanta gente hoje de manhã. Por que é que não está dando nada certo, Senhor? Eu tento aquilo outro, não dá nada certo. Quem sabe não é tempo hoje de manhã para você olhar para a sua vida e ver se realmente você está enxertado na videira. O texto continua dizendo, se alguém, a graça de Deus é democrática, mas o juízo também, viu, gente? Deus ama todos, mas Ele também condena todos quantos que decidem andar na contramão da sua vontade. Ele começa dizendo, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Preste atenção nos detalhes do versículo. A semelhança do ramo, e secará. Jesus está dizendo, olha a opção que Deus te dá. Só tem dois tipos de ramo. Um que é ligado em Deus e floresce. Um que é desconectado, que seca e murcha. Quem é você? Jesus diz, ela vai ser secada. E sabe o que vão fazer depois de seco? O apanham, lançam no fogo e o queimam. Eu não sei você, mas eu não quero ser esse tipo de ramo aqui não. Seco, cortado, queimado, estou fora. Mas aí ele volta para o verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Olha o segredo aqui. Vida com Jesus, mas também palavra contínua. A palavra permanece. A palavra permanece. Eu pego essa palavra, guardo no meu coração. Pego nessa palavra, medito de dia e de noite. Pego essa palavra e o uso como lâmpada para os meus pés. Eu pego essa palavra e entendo de que ela é a verdade de Deus para a minha vida. E eu a vivo intensamente. Quando eu faço isso, olha o que Jesus diz. Pedireis o que quiserdes, e vos será. Ah, que maravilha, então agora eu quero estar na videira, porque eu vou pedir algo. Só, e Deus vai me dar. O que você não entende é que quando você está ligado à videira, e os nutrientes da vida de Cristo, a sua vida, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, aquilo que a palavra de Deus chama de fruto do Espírito, bondade, benignidade, compaixão, tudo isso começa a fazer parte da sua vida. E como você, lembre-se do que Jesus disse,
A minha palavra permanece em você. Então, olha só, você recebe os nutrientes da vida do Espírito. E você conhece a mente de Cristo pela palavra. O teu pedido já não é mais igual ao que era antes. Você vai pedir não segundo a inclinação do teu coração, mas você vai pedir segundo a direção de Deus para a sua vida. Verso de número 8, para a gente caminhar para o fim. Ele diz: nisto é glorificado o meu Pai. Grifa esse aí também, faz outro selfie. Nisto é glorificado o meu Pai. É Jesus quem está dizendo. Quem quer glorificar a Deus? Ele diz: aleluia, glória, amém. Atenção. Jesus está dizendo: vocês querem glorificar o Pai? Eu vou dizer para vocês como é que o Pai fica feliz. E Ele é glorificado. Olha o que Jesus diz: em que deis muito fruto. Jesus diz claramente: nisto é glorificado o meu Pai. Nisto, é exatamente nisto, em que deis muito fruto. Agora a gente vai para o paredão. E no paredão a gente se pergunta: que tipo de fruto que eu estou dando? A minha vida tem trazido glória a Deus ou não? Porque foi Jesus quem disse: pelos frutos os conhecereis. Que tipo de fruto que você está dando em casa? Que tipo de fruto? O Pai é glorificado pela maneira como você trata o seu cônjuge. Pergunta, não responde, por favor. O Pai é glorificado pela maneira como você educa os seus filhos. O Pai é glorificado pela maneira como você trata outras pessoas. O Pai é glorificado com as palavras que saem dos seus lábios. Ele diz: pelo fruto o Pai vai ser glorificado. E olha como a conexão é feita diretamente no próprio versículo 8. E assim vos tornareis meus discípulos. Discípulo de Jesus é aquele que dá fruto e o fruto traz glória ao nome do Pai. Esse é verdadeiramente discípulo de Jesus. O resto é simpatizante, é seguidor, é fã. É ou não é? É gente assim que curtiu a página. Curti a página. Mas eu não sigo, eu só curti a página. O discípulo de verdade é aquele que dá fruto. Não é o fruto que ele quer dar, é o fruto da vida de Cristo nele. Nós precisamos parar de querer dar o fruto que a gente quer. E Jesus caminha para o fim. Ele diz: isso só é possível com um ingrediente. Ele fala da sua pessoa, ele fala da palavra, e agora ele fala de um outro ingrediente. Ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Ele diz: permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu. A característica do discípulo de Cristo é o amor. O fruto de estar ligado em Jesus é ser uma pessoa cheia de amor. E ele continua lá na frente: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E olha como Jesus é um modelo em tudo. Ele diz: e no seu amor permaneço. Para dar o fruto, ligado em Jesus, conectado na palavra, cheio do amor de Deus. Ligado em Cristo, cheio da palavra, transbordando do amor de Deus. Permanecendo no amor de Deus. E ele então termina dizendo: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo. Algumas versões trazem a minha alegria. A minha alegria esteja
completa. Esteja em vós. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso gozo esteja, ou seja, completo. Jesus está dizendo o seguinte: eu quero me alegrar em você e eu quero que você se alegre em mim. Eu quero me alegrar em você e eu quero que você se alegre em mim, porque a única forma de você ter alegria completa é quando você está ligado à videira. Jesus termina dentro do versículo que nós lemos, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A única maneira de vivermos essa vida abundante que o próprio Senhor Jesus disse que veio para nos oferecer, Ele quem disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e só é possível quando você tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, quando você está alicerçado nele, quando você recebe a vida dele em você. Quando a vida de Cristo está em você, a vida dele traz resultados diretos em todas as áreas da sua vida. A paz que excede o entendimento começa a tomar conta do nosso coração. A alegria de que o mundo não consegue suprir com as questões, a alegria do Senhor começa a ser a nossa força. E a gente, então, tem força para caminhar. O segredo é estar em Cristo. Em Jesus a nossa família floresce. Em Jesus o nosso trabalho floresce. Em Jesus nós florescemos. E em Jesus, segundo o texto que tanto nós meditamos hoje, o nosso fruto é cada vez melhor e em maior abundância. Que Ele te abençoe, que Ele te ajude, que você entenda de que nele você pode viver uma vida feliz. Que você se alegre em Deus, que Deus se alegre em você. Que você viva o propósito, o desejo de Deus por uma vida maravilhosamente abundante. Antes da gente se despedir, eu quero convidar você a estar conosco amanhã. Domingo é tempo de celebração para nós, do Ministério da Igreja do Nazareno Central de Campinas, Ministério INCC. Nós estamos ali na Rua José Paulino, 1829, em 3 cultos. Às 8 da manhã, depois escola dominical, 9h15, 10h15 o nosso segundo culto e depois às 19 horas. Mas também estamos em 3 extensões, na Comunidade da Esperança, na Cidade Universitária e no Swiss Park, para um tempo de ministração, um tempo de adoração, um tempo de doce comunhão. Você é meu convidado especial. Eu gostaria muito de poder receber você com toda a sua família. Mas quem sabe você não é aqui de Campinas e gostaria de nos acompanhar. Você também pode acompanhar qualquer um dos nossos cultos online, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. É um tempo de adoração e eu tenho certeza que a mesma palavra que nos abençoa ali, no lugar, abençoa você, onde quer que você esteja. Semanalmente nós recebemos testemunhos de pessoas de outros lugares do mundo. Na última terça-feira, uma pessoa do México estava acompanhando o culto online, dizendo que está sendo muito abençoada. Você também pode ser abençoado aí na sua casa. Que Deus te abençoe agora, que Deus abençoe sua vida hoje, que este sábado seja um sábado cheio da presença do Senhor e que você veja a boa mão do Senhor transformando a sua história através do seu relacionamento com Jesus Cristo.